FN Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse seu programa falando de Pittsburgh Steelers, direto do Brasil para todo o mundo, para toda a nossa gloriosa torcida. Sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio em que, enquanto você está ouvindo, o Black Yellow Brasil está de férias. Felizmente de férias, infelizmente de férias antecipadas. A gente queria que o Steelers tivesse classificado, que a gente estivesse falando aí de playoff. Provavelmente a gente estaria falando sobre a nossa vitória em Wild Card e preparando para Division Round, mas não foi o que os deuses do futebol quiseram, né? Então a gente está aqui de férias. Este podcast a gente extraiu da nossa última live, uma live enorme, 3 horas e meia, fechando aí a nossa cobertura da temporada 2022, em que a gente falou muita coisa. Já saiu um episódio na semana passada, elencando os piores da temporada dos Steelers, e esse programa que você vai ouvir em instantes é sobre os melhores do ano. Então, grandes momentos, melhores jogos, MVPs e etc. Esse que você está acostumado a gente ouvir. Só deixar uns recadinhos pra vocês, lembrar de seguir @BlackYellowBR em Twitter, Instagram e no Telegram, de já deixar um follow lá em twitch.tv/BlackYellowBR, onde a gente costuma fazer lives, e no Spotify, Apple Podcasts, se você ouve por essas plataformas, se você tem acesso a essas plataformas, deixa uma avaliação de 5 estrelas pra gente, isso ajuda pra caramba nos algoritmos. Se você não ouvir por essas, você sabe que você pode ouvir também em Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, mais um monte de lugares. E lembrando sempre que o Black Yellow Brasil Podcast é uma parceria com a FN Network. Você acessa lá fumblenanet.com.br para conferir conteúdo de NFL, de NBA, de MLB, de NHL. Você tá aí de olho nos playoffs do futebol americano, ouve o Diário NFL, tá fazendo essa cobertura aí da liga. Você curte os nossos amigos de esporte de Pittsburgh, né? A MLB vai começar em março. A Rádio Pirata já tá voltando aí, reaquecendo os motores. Você tem a temporada da NHL que tá rolando, e o Pittsburgh Penguins tá nela. O Iglocast tá fazendo essa cobertura. Então acompanha essa turma toda. E bom, nesse programa estamos eu, Danilo, Léo Lima, Mel Bortoloso e Germano Coutinho. A gente vai eleger os melhores da temporada. Então fica aí com esse nosso programa. Continuaremos de férias enquanto isso. Grande abraço. Here we go. Fala, turma, dias 11 e 12 de fevereiro, a NFL Brasil vai sediar o primeiro evento oficial da NFL no território brasileiro, o NFL em Brasa, Complexo Tempo, São Paulo. Tem ingressos no Simpla e a gente traz aqui uma oferta que você não pode deixar de acompanhar, não pode deixar de conferir. Tem desconto, tá? Link na descrição do episódio para você ir direto para Simpla, comprar seu ingresso com desconto, ou você pode botar lá Black Yellow BR 10, tudo maiúsculo, tudo junto, Black Yellow BR 10% de desconto automaticamente. Fica a dica que o conselho é você usar a meia entrada solidária. Você leva 1 kg de alimento não perecível e já garante a sua meia entrada no evento. Vai ter NFL Experience, vai ter uma viewing party do Super Bowl 57, você pode assistir o jogo direto por lá. Vai ter um menu de tailgate promovido pela Churrascada. Então tem toda uma galera que curte NFL, que produz conteúdo de NFL, aí no Brasil vai estar presente. Então você acompanha lá mais novidades sobre o evento em @NFL Brasil, ingressos na Simpla, cupom 10% de desconto Black Yellow BR 10. Here we go. E estamos a menos de 30 dias do Super Bowl. A contagem regressiva desse ano da FNN está em parceria com a Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos do Brasil está em parceria com a Esporte América, a loja reconhecida pela NFL para a venda de produtos oficiais
exclusivos aqui no nosso país. Essa contagem vai ser muito especial para todos nós, inclusive a Esporte América acredita tanto na FNN que está disponibilizando um cupom com 10% de desconto na loja inteira. É isso mesmo, você quer comprar uma camiseta, um boné, uma flâmula, algum artigo, um chaveiro, você pode usar o nosso cupom FNN10. Tem produtos a partir de R$ 59,90, como uma camiseta, por exemplo, flâmula é R$ 69,90, tem réplica de capacete, tá incrível. E o FNN10 vale não só para artigos da NFL, mas para todas as majors, né? Para todos os produtos da loja, sejam produtos da NHL, da MLB, da NBA, você vai andar por aí com a paixão estampada no peito. Tenho certeza que essa parceria vai ser um sucesso. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Na descrição do episódio tem o link da loja Esporte América. Bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. É isso, vambora! Então a gente para o negativo, chega de negativismo, agora pra energia lá em cima, positividade. E eu já quero de você, Melina, o melhor momento do Pittsburgh Steelers em 2022. Melhor momento do Pittsburgh Steelers em 2022? Acho que a aposentadoria da camiseta do Franco Harris. Excelente voto, eu digo mais. Cam Hayward correndo do túnel com a bandeira número 32. Apesar de ter sido numa circunstância bem triste, foi... Sei lá, a gente não faz muito isso, né? Tipo, eu acho que eu nunca tinha visto uma camisa de aposentado, então, sei lá, pra mim foi o melhor momento. Melhor momento. É porque a cerimônia de aposentadoria foi um negócio protocolar, assim, que bandeira na entrada eu achei mais forte. Germano, um homem emocional. A cerimônia de aposentadoria da camisa, não pelo momento da cerimônia em si, que realmente foi uma coisa bem assim, complicada, né? O falecimento poucos dias antes, aquele clima não tão bom, aquele clima de... Desculpa a palavra, né, o trocadilho, mas é aquele clima de enterro. Mas assim, cara, a nossa equipe, ela não tem costume de fazer isso. A gente sabe da história que o time tem, o maior campeão da era Super Bowl, empatado hoje em dia com o Patriots. Tivemos times maravilhosos, defesas, então nem se fala. Grandíssimos jogadores, temos inúmeros jogadores no Hall da Fama, enfim, é uma história assim que é riquíssima. E nós só tínhamos, melhor dizendo, antes desse dia, 2 camisas aposentadas. Uma do Ernest Totter, que foi um grande jogador ali antes da década de 70, e do Minjo Green, que talvez seja o maior jogador da história do time. E agora é que nós resolvemos aposentar a terceira camisa, foi a do Franco Harris, e também merecidíssimo. Então, assim, por ser uma cerimônia de aposentadoria, que é uma coisa que a gente simplesmente não faz, a gente não aposenta a camisa, pra mim tem que ser o melhor momento da temporada. Esse reconhecimento a um grande jogador, e a um jogador que, acima de tudo, marcou a nossa história, porque foi o protagonista da maior jogada da história da NFL. Isso, são 3 camisas oficialmente aposentadas no Steelers, tem camisas semi-aposentadas, não oficialmente aposentadas, que toda vez que algum calouro vai tentar pegar o time barra, tem uma declaração de George Pickens, por exemplo, dizendo que queria jogar com a camisa 1 esse ano e o time não permitiu que ele fizesse isso. Então tem uns numerozinhos aí que você não pode pegar 1, 12 e mais alguns por aí. Infelizmente isso nos leva a, sei lá, 53 imediatamente ter outro jogador, mas paciência. Léo, melhor momento do ano. Vou falar um jogo que a gente já falou muito aqui, negativamente. Pittsburgh e New York Jets, no Manchester Stadium, minuto 1 e 7 do segundo tempo, do terceiro quarto. Kenny Pickett pisando em campo pela primeira vez. Não tem momento melhor pra descrever o nosso ânimo daqui pra frente e literalmente o nosso WVP saindo de campo pra Kenny Pickett assumir esse time. Acho que toda a atmosfera, o fato de ter sido no Acrisure, torcida gritando o nome dele, foi... O momento do Franco é óbvio que é incomparável, mas já tem 2 votos, então acho que vale nossa menção aqui honrosa pra Kenny Pickett e sua estreia oficial, acertando 13 passes. Pena que 3 foram pro outro lado. Primeiro calouro a estrear sem um passe incompleto. Loucura. Você tira na nossa campanha, então, o quê? 1 vitória e 2 derrotas, né? É o pré-Kenny Pickett. A gente estaria 8-6. Ele tá 8-6. Quer dizer, tecnicamente ele tá 8-5, porque ele não foi titular naquele jogo. Ele tá 7-5, na verdade, né? Porque tem um jogo que ele não termina. É o Trubisky que entra porque ele é contra o Bucks. Verdade. Tem jogo que ele não joga também, né? Baltimore Ravens. Ele tá no protocolo de concussão. Ele é 7-5 e Trubisky 2-3. Perfeito. E Panthers também, não foi? Trubisky que jogou contra os Panthers?
Panthers. Porque no jogo dos Ravens, ele sofreu a concussão no meio do jogo. E aí, na outra semana, ele não pôde jogar também. Que é uma vitória do Tua também. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, Franco Harris, a aposentadoria da camisa e a entrada de Kenny Pickett ficam de melhores momentos nesse clima, melhor jogo que a gente teve, Melina. Não sei opinar. Eu acho que eu vou falar Ravens de novo, mas aí o Ravens fora de casa, que foi esse penúltimo. Que eu acho que foi o primeiro jogo que... Antes do jogo dos Ravens, eu não lembro contra quem a gente jogou. Raiders, que teve o drive da vitória do Kenny Pickett. E aí, contra os Ravens, eu acho que todo mundo respirou aliviado, assim, porque viu que o Kenny Pickett tem jeito. Então, eu acho que não só a gente aqui, que tá acompanhando todo dia, mas todo mundo de fora, assim. Então, eu gostei muito desse jogo. Acho que todas as unidades jogaram bem. Sei lá, Special Team eu não lembro, eu vou ignorar essa unidade. Vou falar de defesa e de ataque, todo mundo jogou muito bem. E o Kenny Pickett mostrou pra todo mundo que ele tem alguma coisa ali, entendeu? E acho que todo mundo começou a perceber depois disso. Teve 2 drives pra ganhar o jogo em 2 jogos seguidos, então acho que foi o jogo que mostrou pra todo mundo, assim, que não estamos pra brincadeira. Então, sei lá, acho que foi o jogo que eu mais gostei de assistir. Mas não sei se foi melhor. Semana 16 e 17 são 2 excelentes candidatos, mas eu queria o seu voto, Léo. Eu vou no último jogo, contra o Browns. É o único jogo do ano que a gente fez 3 touchdowns ofensivos. Fizemos 4, né? O primeiro não valeu, o juizada não deu. Acho que foi o jogo que a defesa foi muito bem e o ataque também foi muito bem. Então, talvez o jogo que a gente tenha sido melhor, quase impecável, pensando coletivamente. E, cara, um jogo que a gente fez 24 pontos, o que é raro, né? Não vou botar a derrota aqui, foi o jogo que a gente mais pontuou. Mas esse jogo tá valendo, tá justo. Germano. Esse último jogo, eu acho que é bem válido como voto. Realmente, talvez tenha sido o jogo que as unidades como um todo tiveram melhor desempenho. Ataque, defesa, special teams, eu acho que foi o jogo mais completo que a gente teve. Mas como melhor jogo da temporada, eu vou citar o nosso primeiro jogo contra o Cincinnati Bengals, porque por todo o contexto que envolveu a partida. O Bengals estava vindo de um Super Bowl, vice-campeão. Joe Burrow, talvez o próximo grande quarterback da NFL. Steelers com Mitchell Trubisky, ninguém sabe o que vai acontecer, vamos perder feio. Na casa do Bengals, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah não, foi Steelers com Mitchell Trubisky, todo mundo sabe o que vai acontecer, ao contrário, né? O jogo foi na casa do Bengals? Foi na casa do Bengals. Foi. Na casa do Bengals, em casa. Tinha essa impressão. Jogo na casa do Bengals, primeiro jogo da temporada, vamos lá ver, Jamar Chase, não sei o que, tal. Derrota certa. Exato. Vamos lá, começa esse jogo, Joe Burrow lança a bola, pick six. Joe Burrow lança a bola, interceptação. Joe Burrow lança a bola, sec. Absurdo, pô. O que a defesa fez naquele jogo foi uma coisa absurda. A gente fez o Joe Burrow se mijar, foi uma coisa assim, louca de ver. Foi um jogo muito 4 bonito. interceptações. 4 interceptações, inúmeros sacks, acho que foram 6 sacks na partida. Cara, foi sensacional. E outra, 7 sacks, cara. 7 sacks na partida. E outra, por Dois como terminou o jogo. Foi daqueles jogos. Como Não, terminou foi o jogo, pô? O Minka bloqueando o chute da vitória do Bengals. Aquela situação toda. Pra mim, esse foi o melhor jogo da temporada. Foi o jogo que me deixou mais arrepiado. Foi o jogo que eu mais gostei de assistir. Eu quase morri assistindo na prorrogação. Então, assim, por tudo, esse aí ganha meu voto de melhor jogo da temporada. Tava com o jogo contra o Raiders, porque todo momento, pô, é jogo especial de Natal, era a aposentadoria do Franco Harris, mas virou jogo de homenagem pra ele. 50 O Steelers anos. ganha com 50 anos da recepção imaculada, o Steelers ganha com campanha da vitória do Pickett e tal, mas Melina me convenceu, cara, porque tem basicamente todos esses fatores, menos a homenagem a Franco Harris no jogo contra o Ravens, seguinte, é em Baltimore, e pra Pickett parece que ele tá no quintal de casa, pô. Parece que é ele jogando e Amy fazendo pass rush ali em cima dele. Lembra alguém, né? Contra Baltimore fazendo isso, né? Eu não lembro quem é, não, mas tem um cara que jogava aí com a gente por um tempo atrás. Eu acho que era o Charlie Batch. O Charlie Batch já fez um estraguinho contra o Ravens, hein, Germano? Rapaz, nem brinca. São Muito grandes bom. momentos. Muito bom. Grandes momentos da história dos Steelers. Então fica aí com o voto pro jogo em Baltimore. Eu vou jogar aqui uma categoria difícil pra você. Eu queria o seu voto primeiro, Germano. O melhor calouro do ano. Difícil Vai ser porque, cruel. graças a Deus, temos vários jogadores pra escolher. Eu vou copiar de alguém essa. Quero ouvir argumentos. Bom,
É difícil pra mim, mas eu vou do Pickens. Eu vou no George Pickens porque, cara, o Pickens teve uma ótima temporada, em minha opinião. Assim, teve seus erros ainda mais na primeira metade da temporada, teve muitas interceptações. A gente viu o quanto ele cresceu, fez jogadas magníficas, enfim. Mas o Pickens, ele é um animal, velho. O Pickens é um animal. É impressionante. O Pickett, ele lança uma bola, não digo nem 50-50, ele lança uma bola 30-70 pro CB, pro defensive back, e o Pickens consegue fazer a recepção, bicho. Nessa temporada, ele teve várias e várias recepções maravilhindas. Várias e várias não. Ele foi o primeiro da liga em recepções contestadas. Primeiro, ninguém na liga teve mais recepção contestada que ele. Justin Jefferson, Jamar Chase, Devante Adams, ninguém. George Pickens foi o primeiro. Cara, o Pickens é um animal, cara. Ele realmente é um animal. Ficamos assustados, acho que todos nós aqui ficamos assustados quando nós escolhemos ele na segunda rodada, por todo o contexto. Mas, cara, eu acho que dentre os nossos rookies, eu dou o prêmio pra ele, porque ele teve o melhor desempenho pela temporada inteira. Ele foi mais consistente. Kenny Pickett também teve vários lances ótimos, teve vários jogos muito interessantes, muito bons, mas eu acho que pelo contexto geral, pela temporada inteira, meu voto vai para o George Pickens. E aí eu passo a palavra pro Léo. E aí, Léo, quem vai ser teu voto? Cara, eu só pra deixar então a Mel escolher, eu vou de Pickett. Eu vou de Pickett. Isso, vai. Apresentem argumentos, que eu estou em dúvida. Cara, Kenny Pickett, ele não teve uma temporada em números tão muito absurda, mas a evolução dele na temporada e o fato dele terminar a temporada ganhando o primeiro calouro na história, ganhar 2 jogos com o passe no último drive, dominou o Cleveland Browns agora nesse último jogo. Kenny Pickett é um cara que a gente... É muito difícil tu passar de um QB como o Big Ben, enorme, gigante, um dos maiores da nossa história, talvez o maior QB da nossa história, por um calouro. E o Pickett facilitou isso. Então se a gente pega o jogo contra os Jets, tirou o jogo contra os Jets, tirou o jogo contra Miami, que ele lança 3 interceptações, ele terminou o ano muito positivo em touchdown para interceptação. E, pô, estamos falando do primeiro jogo dele e de um jogo que ele tá voltando de concussão. Então são 2 jogos que, em tese, ele não tá ainda 100% apto pra jogar e tudo mais. De resto, cara, foi bem contra a Tampa, foi bem contra o Bengals, foi na derrota, foi bem contra o Falcons, virou o jogo contra o Raiders, virou o jogo contra Baltimore, foi bem contra Cleveland. É um cara que eu consigo olhar pra ele e falar, putz, se bobear a gente tá servido no futuro, hein? E o wide receiver pro wide receiver, toda hora a gente pega um wide receiver que destrói, né? Contigo, Mel, contigo, desempata. Olha a bronca, Mel, olha a bronca. Eu vou votar no Connor Hayward, só pra... Danilo. Ele não é pro baby, não é pro baby. Ai, cara, eu não sei. Eu acho que, assim, talento por talento, eu acho que o Pickens já chegou mais... Não é pronto a palavra, mas ele fez coisa mais impressionante. Mas, cara, o quarterback pesa, né? Tipo, o menino tá substituindo o Big Ben. Ele entrou na temporada de calouro. O Trubisky não deu conta. Ele já teve que assumir um time que tava perdendo. E um time que tava muito ruim até a bye week. E ele não abaixou a cabeça, não. O menino, ele toma pancada e levanta. Ele... firmeza pra passar a bola. Teve as interceptações dele. Teve os erros dele de calouro, mas... cara, não sei. Eu acho que eu iria de Pickett pelo mesmo motivo que o Léo falou. É mais difícil achar um quarterback do que achar um receiver. Mas eu acho que a gente tá muito servido, muito bem servido, não só dos dois. Eu acho que a nossa classe de calouro esse ano tá muito boa. Então, menção rosa aí é Connor Hayward, que foi muito bem quando precisou dele. Menção rosa é Jaylen Warren, que jogou muita bola. Menção rosa demais, o Jaylen Warren tá aqui no meu, tá como surpresa minha. Surpresa boa, Jaylen Warren. Então, eu vou de Pickett por ser quarterback, mas eu acho que a gente tá muito bem servido de calor. Kenneth, The Pickett. O mais visualmente incrível é George Pickens. Faz uns negócios absurdos, assim, absurdo. Quarterback é quarterback, bicho. Não dá. Quando você sente que encontrou o teu cara, isso já livra um trabalho tão grande desse front office, mas tão grande, não tem como Kenny Pickett não ser o melhor calouro desse ano. Absolutamente o melhor calouro. E aí, se a gente fala de calouro em termos de draft, existe uma outra forma de adquirir jogadores para o seu elenco. Contratação. Léo, melhor contratação do Steelers esse ano. Eu vou falar de trincheira, né? Se eu falei que um dos nossos guards foi o pior defensor, por que não James Daniel? Cara, baita surpresa positiva.
Um cara que na pré-temporada a gente tava, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo? A gente gastou dinheiro nesse cara, esse cara é horroroso. E hoje eu falo com tranquilidade que é um dos melhores guardas da liga. Com tranquilidade. Não sei se eu boto top 5, mas vai, top 7 eu falo, eu cravo. Pô, ninguém faz top James 7, é top 10, porra. Não, mas top 10 é muito, aí é muito já. Ele é top 7, ele tá acima do 10. Top 7 acho que é justo, top 7, vai, top 7,5. Inventando aqui já. Não, mas James Daniels, cara, foi um cara que a gente achou que a pré-temporada dele foi medonha e jogar a bola que ele jogou, a evolução toda da OL, a evolução que a gente viu depois da bye do Najee, do Warren, do jogo terrestre como um todo, do próprio Pickett, passa por James Daniels. Então James Daniels, pra mim, nossa, sem palavras. Tô exatamente com esse voto também, Léo. Tudo que Kevin Dotson não foi, tudo que Kendrick Green não foi, a gente teve em James Daniels quase naquele conceito de Fórmula 1 de ponta a ponta. Assim, era o nome mais pedido da gente na off-season. Foi rápida a contratação, foi absurdamente festejada quando o Steelers fez. Entrou com expectativa grande, entrou com titular garantido. A gente só não sabia se ele ia de guard ou de center. Deu o susto na pré-temporada, por isso que ele não foi de ponta a ponta, mas começou a temporada, acabou todas as dúvidas, toda a tranquilidade de ter um cara de elite assim, no time. Ponta a ponta tá sendo humilde, né? Porque ele foi de topo pra abismo pra topo de volta. Então foi, cara, talvez o maior V da temporada, né? Porque ele começa lá em cima, desce e sobe. Eventualmente a gente discute mais a fundo isso que eu vou dizer agora, mas hoje eu vejo no Steelers uns 4 jogadores assim de nível de elite. James Daniels com certeza é um deles. Assim, com folga e tranquilidade e toda a paz do mundo. Seu voto, Melina? O Mason Cole foi esse ano que a gente contratou? Foi. Corretamente. Então, meu voto é pra ele. Acho que OL também. A gente sofreu muito ano passado com o center. Acho que todo mundo está traumatizado com isso. Nosso outro center era Hassenauer. Então, a gente também já era traumatizado com isso. Então, o Mason Cole veio e hoje mandaram lá no QG, não sei se foi o Léo, mas que ele tá em 10º na liga de proteção. Então, acho que foi uma baita contratação, porque a gente tinha um meio da OL... Nosso OL em si não era muito boa, mas o nosso meio da OL era muito vulnerável. E eu acho que o Mason Cole consertou bastante. A Mel tá votando pelo último titular, mais do que pelo atual. A comparação é muito baixa. É justíssimo. Absolutamente justo. Germano. Vamos lá. Meu voto para a melhor contratação vai para os Pombos, que tiveram a participação essencial nessa temporada. Foi maravilhoso, impressionante, a gente se divertiu muito. Mas, em segundo lugar, né, tirando os Pombos, eu voto no Levi Wallace. É um cara que eu realmente gosto muito, um cara que cresceu muito nessa segunda metade da temporada, teve várias interceptações, jogou muito bem, em minha opinião. Sei que no começo teve um problema ou outro, mas eu sempre disse, o Levi Wallace, sim, é um cornerback que vale muito a pena a gente manter. Ele pode não ser um cornerback 1, aquele cara lockdown, mas, cara, se o Levi Wallace é teu CB2, você tá muito bem. Sendo muito sincero, você tá muito bem. Então, como eu gostei muito da contratação dele, e também para mudar um pouquinho de linha ofensiva, mas concordo com os votos para o Mason Cole e o James Daniels, meu voto fica com o Levi Wallace. Até porque é uma posição que a gente tem muito problema em encontrar alguém, né? Em draft a gente não consegue, em free agency também não é tão fácil, então assim, a gente conseguiu encontrar um CB2 bastante sólido, feito o Levi Wallace se mostrou ser, até mais que isso, por todo esse contexto, meu voto vai pra ele. Rapaz, dizer pra vocês aqui que quem tá ouvindo em podcast e ouviu só o trecho de piores do ano, vai demorar um bocado pra descobrir isso aqui. Mas eu acabo de mudar o meu voto de pior momento da temporada. Ted Bones me convenceu aqui. A troca de Heinz Field pra Acrisure Stadium. Nossa, foi bem nessa. Nossa senhora. E toda a tensão em imaginar que ia ser uma empresa de cripto, pelo amor de Deus. Pior momento, pior contratação, pior mudança. Dá pra botar em pior muita coisa. Isso. Pior nome. Pior nome. Pelo menos não é mais Field, né? Ia ser pior se fosse Acrisure Field. Não sei. Isso aí também já é uma especulação muito grande. Que eu vou me abster disso aqui. Se a troca de Heinz Field para Acrisure Stadium for uma surpresa negativa, surpresa positiva do ano, menina. Warren, já comenta, não sei se você pegou, foi a hora que você deu uma caída aí, eu já tinha comentado. A gente tava falando dos calouros, falei que menção honrosa pra Warren, mas ele é minha surpresa positiva. O menino foi undrafted, não foi? Ou foi a última rodada? Undrafted. Foi undrafted e entrou e
já tomou o lugar do Ben Snell Jr. na primeira oportunidade que ele teve. O nosso jogo corrido foi muito bem esse ano, e quando o Najee machucou, ele substituiu muito bem, e ele conseguiu dar um descanso pro Najee durante vários snaps, que antigamente o Najee jogava 99% dos snaps, 100% dos snaps, e agora o Warren consegue dar um descanso pra ele e consegue fazer o trabalho muito bem. Não é um Najee Harris e um Ben Snell Jr. mais, é um Najee Harris e um Warren. Então, minha surpresa é ele. Mais menção honrosa a Connor Hayward também, que a gente chegou, a gente não sabia se ia ser fullback, se ia ser tight end, mas tá indo muito bem de tight end. Mas meu voto é pro Warren. Germano. Eu acho que, assim, não sei o voto do Danilo, não sei o voto do Léo, mas, rapaz, eu acho que pra mim vai ser difícil o Warren perder esse prêmio, porque surpresa, aquele cara que não se esperava muito e que, como a palavra diz, surpreendeu. Eu não esperava absolutamente nada do Jaylen Warren. Talvez o Léo esperasse, ele sempre gostou, sempre dizia que gostava dele, sempre falava bem, mas assim, eu não tinha expectativa nenhuma com ele. Então, pela produção que ele teve essa temporada, meu voto com certeza vai pro Jaylen Warren, com menção honrosa para o Connor Hayward, que também foi uma surpresa agradável. Afinal de contas, ele superou as minhas expectativas. Eu achava que ele não ia render tanto, e ainda mais nesse final de temporada ele começou a aparecer bastante. Mas também queria fazer uma menção honrosa ao Mason Cole. Eu acho que ele foi também uma surpresa muito grata, porque, assim, chegou juntamente ao James Daniels, que veio muito mais pompa. Mason Cole era um cara que veio do Minnesota Vikings, se eu não estou enganado. Um cara que eu lembro que eu fui até correr atrás de informações sobre ele. E é um cara que era aquele sexto homem da linha, sétimo homem da linha, que entrava aqui, entrava ali, quando precisava. Tudo que eu vi sobre ele era um cara sólido, aquele cara que podia virar titular um pouquinho, que não ia comprometer tanto. Mas o que a gente viu nessa temporada foi um bom center. Assim, foi um cara que segurou as pontas muito bem. Tudo bem que boa parte do que a gente pode ter visto, que a nossa opinião está um pouco maculada pela comparação, né, pelo parâmetro que a gente teve na temporada passada, com Kendrick Green, que, pelo amor de Deus, não existe. Mas o Mason Cole também me surpreendeu bastante, porque eu também não esperava muita coisa dele. Eu esperava que fosse um jogador que viesse para competir, talvez nem ser titular exatamente, podia ser o Hassenauer ali, mas um cara que chegou desde o início e viria titular e basicamente não comprometeu. Um cara muito sólido, cumpriu o que eu achava que ele ia fazer e superou isso. Então deixo essa menção honrosa aí pro Mason Cole, mas meu voto não tem como, Jaylen Warren, pela produção que ele teve nessa temporada. Vai lá. Meu voto vai ser meio esquisito, mas eu vou votar no cara que eu não acreditava quando a gente draftou. Eu não acreditava tanto. George Pickens. George Pickens me surpreendeu muito mesmo. Eu não esperava que ele fosse esse cara tão dominante. Ele não teve uma amostragem tão acima do comum no college pra gente cravar que ele ia ser um cara espetacular. E ele foi, cara, o nosso segundo melhor calor, talvez o primeiro, depende muito de preferência, mas jogou muita bola. Warren foi um cara que eu sempre falei, nossa, lembra quando a gente assinou o Warren, foi um cara que eu citei no Telegram, pra quem não acompanha no Telegram, t.me/BlackYellowBR, segue lá que a off-season tá voltando, vamos voltar a falar de calor, de prospecto de draft. Então, se você é o seguinte lá, você já tinha ouvido falar de Warren, era um cara que eu adorava, mas George Pickens me surpreendeu muito, cara. Me surpreendeu a gente conseguir pegar ele na segunda rodada, me surpreendeu ele jogar o que ele jogou, e me surpreendeu mais ainda que ele não foi ejetado. Ele foi ejetado em algum momento? Foi sim. Não. Foi. Teve um jogo que ele foi ejetado. Eu não vou lembrar qual foi, mas teve um jogo que ele foi ejetado. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que não. Foi. No finalzinho do jogo. Eu acho que teve mesmo no finalzinho do jogo. Eu lembro que teve um jogo que teve uma treta e saiu um de cada time, mas eu não lembro se foi ele. Finalzinho do jogo. Excelente. Foi isso mesmo. E foi literalmente no finalzinho do jogo, foi a gente tratando onside kick, e ele foi jetado no onside kick. Mas o outro contra o também Bengals foi, não tá desculpado. Tá desculpado. Qual outro? Não, o dos Bengals Não, também acho foi? que só o Pickens. Só o Pickens. Acho que o Pickens dá um soco no cara. Bom. Ele não só tá desculpado, como era um dos grandes atributos dele no time, né? Olha o jeito que ele bloqueia, gente. Uma hora ele vai ser ejetado.
A gente tava quase abrindo um over e under de quantas expulsões ele ia ter, pô. De quantas faltas cara, pessoais. a gente chuta a bola, o cara pega a bola, só o cara tá sentado de bunda no chão, o Pickens vai e mergulha na cabeça dele. Então, não é um movimento muito legal, mas uma ejeção é mais do que a gente esperava. Ele teve mais touchdown que ejeção, a gente brincava que ele teria mais ejeção que touchdown antes da temporada, né? Então, sua surpresa é o George Pickens. A minha, rapaz, é Mason Cole. É o cara que eu tinha a impressão de que linhas ofensivas vindo do Minnesota Vikings nessa época recente aí são uns caras meio difíceis de lidar, tá? Bem difíceis e estabilizou de uma forma a linha ofensiva que, pelo amor de Deus. Você quer mais que só a impressão, Danilo? Mason Cole foi o 35º de 36 centers em proteção de passe no ano passado. Esse ano ele foi o 10º. Entendeu a diferença? Belíssimo trabalho de Mason Cole, que fica aí como a surpresa do ano com 2 votos. Tem uma categoria que é meio difícil aqui. Vou consultar vocês se vocês têm voto Comeback Player of the Year. O meu voto tá justamente com Cole, justamente por esse retorno das cinzas. Germano. Pra mim, talvez esse aí tenha sido mais fácil. Meu voto pra Comeback Player of the Year vai pro Deontay Johnson, porque he comes back. Todo mundo 5 segundos pra entender. Perfeito, perfeito. Não precisamos de mais votos nessa categoria. Vou tirar a parte. Pra próxima. Tá, mas deixa eu dar meu verdadeiro voto agora, Danilo. Cara, realmente foi muito difícil essa categoria pra mim, porque nesse elenco, minha visão, pelo menos, a gente não tem muitas opções de comeback. Tu teve nenhuma lesão muito séria também ano passado, né? Vamos botar TJ Watt, porque é um comeback dentro da mesma temporada. Eu ia citar o Frymouth, que ele teve um ano com 2 expulsões e terminou esse ano zerado. Então acho que já é um grande avanço, né? Assim, o TJ Watt eu não colocaria porque realmente foi no meio da temporada, eu entendo, mas eu vou dizer um jogador que, assim, vou explicar o porquê eu vou votar nele. O meu voto vai no Terrell Edmonds, porque foi um jogador que na temporada passada, poxa, ele acabou o contrato dele, o cara foi pra free agency, não conseguiu absolutamente nada, voltou aqui pra gente por um contrato mínimo e teve uma temporada muito, mas muito boa. Muito boa mesmo. E ele foi pra free agency, não foi por ele, foi porque a gente falou, cara, vai pra free agency. Testa aí, meu amigo, vai. Testa aí, por favor. Exato. Ele não queria, mas a gente mandou ele testar. Isso. Lembrei, nesse sentido de tava em queda e subiu assustadoramente, Chuck Okorafor também era outro cara quase desenganado pela medicina, aí já tava quase abandonado, renovação com nível de titular e tá suavão, cara. Suavão que... Tem um cara que pode ser um comeback também, que é Kendrick Green. Ele ano passado ele fez tanta merda que esse ano ele não jogou, então ele evoluiu. Esse ano ele não caiu nenhuma vez. Ele evoluiu de 15 merdas pra 0, tá ótimo. Isso é uma evolução. Perfeito. Já meu voto aqui, Comeback Player of the Year, depois do critério Deontay Johnson, vai pra Kendrick Green. Melhor jogada do ano, Léo. Nossa, essa é difícil. Essa aí é cretina, essa. Essa aí tu pegou na maldade. Alguém tem de cabeça já uma? O touchdown de George Pickens, acho que é contra o Raiders, que ele termina o jogo. No tchauzinho, esse é bom. Nossa, foi muito bom. Eu tenho Mas uma eu vou botar o touchdown do Najee Harris contra o Ravens, porque a jogada toda, o time que foi contra, o Pickett saindo do sec, botando a bola na frente, foi aquela jogada ali, foi... Na verdade, essa não. Eu vou voltar a jogar o passe do Pickett pro Steve Sims, nesse mesmo drive, que é uma bola que ele alcança numa janela minúscula, bola de quase 40 jardas. Acho que essa jogada foi muito boa. Cara, não sei, é muito difícil. Porra, é porque eu acho que... Veja como é um brainstorming aqui. Já troquei, inclusive, pra TJ Watt interceptando o Joe Burrow na primeira rodada ainda. Eu troquei já pra agora o George Pickens fazendo aquela recepção impossível do passe do Trubisky. Teve essa aquela também, jogada do Pierre contra os Colts. Tem Mika contra o Raiders também, que ele acerta a bola no lance. É difícil, cara. Mas eu vou ficar no George Pickens. A recepção do George Pickens, que ele quebra a perna do lado pra pegar a bola. Aquilo ali foi a recepção da temporada. E contra os Browns, né? Foi mais bonita. Contra o Browns, né? Foi mais bonita do que a recepção do Odell Beckham Jr. E assim, gente, o Odell tinha o Eli Manning. Essa recepção o Pickens fez contra o Trubisky. Então, se não é
Na real, a recepção foi bonita porque o Trubisky passou num ponto meio errado. Errou. Uhum. Ele teve que corrigir a jogada ali. Você quer dar seu voto, três. Giovanni? Eu quero jogar na mesa aí três jogadas que eu vou citar. A primeira, por incrível que pareça, vai ser um end around. Ou melhor, deveria ser um end around, porque foi aquele passe de touchdown do Claypool para o Derek Watt. Pelo que foi, pela surpresa que foi. Então eu coloco entre as melhores jogadas do ano pela surpresa, porque, pô, quando a jogada começou, tava todo mundo, mais um end around. Daqui a pouco o Claypool lança a bola, o Derek Watt sozinho lá na end zone, então... Foi aqui o Trubisky alinhou de receiver, né, na esquerda. Isso, exatamente. E aí, meu amigo, essa jogada pra mim tem que entrar entre as melhores pela surpresa que foi. Outra jogada também que... Mas, tem ô, que ser Germano, mencionada- essa não foi nem o melhor, tá? Porque teve o do Conor Hayward pra matar o jogo também. Sim. Contra quem? Contra o Raiders, né? Isso. Ou contra o Não, Raiders não. Ravens. Ravens. Ravens, em Baltimore. Ravens, né? Mas a do Claypool, eu levo essa minha menção, porque foi inesperado demais. Eu acho que ninguém esperava aquela jogada. Então, por isso, ficou bem marcada pra mim. Tem também uma jogada que tá muito vívida na minha cabeça. Eu só não vou lembrar qual foi o jogo, realmente eu não lembro. Mas foi uma jogada que a gente comentou bastante no QG, que foi o primeiro grande passe do Kenny Pickett na temporada, em minha opinião, que foi aquele passe para o Pat Freiermuth. Que ele manda uma bola numa janela apertadíssima, uma bola de quarterback grande, de QB franchise, meu amigo. Não vou lembrar o jogo agora porque me fugiu a cabeça, mas foi uma bola que ele lançou para o Freiermuth, que, meu amigo, nesse lance eu parei e disse, ó, esse cara aí tem futuro, esse cara realmente tem um potencial muito grande, porque não é qualquer quarterback que lança essa bola, não. Não lembro, Ted, se foi contra o Colts, eu realmente não lembro muito bem, mas Eu é bem... lembro que foi um passe de 57 jardas. Não foi contra os Jets, cara? Não, acho que foi muito cedo na temporada para ser contra o Jets. Contra o Mas, enfim. Bengals, talvez? Mas Pode Jets ser foi o contra primeiro Bengals. jogo dele, não foi? Foi, Jets foi o primeiro jogo. Não, contra o Bengals não foi, não. Mas enfim, foi uma jogada dessa, acho que eu lembro claramente que foi um passe, assim, maravilhoso. Mas o meu voto, que eu já falei demais, o meu voto vai para o belíssimo Steve Army do Najee Harris contra o Atlanta Falcons. Que jogada maravilhosa, meu amigo. Lembrou aquele Steve Army que o digníssimo Vince McDonald deu contra o Chris Conte, acho que era do... não lembro o time se era o Buccaneers, mas enfim, aquela jogada também me marcou muito, então esse Steve Army do Najee ganha meu voto como melhor jogada do ano. Pela plástica da jogada, por tudo que envolveu a jogada em si. Excelente. Tem um monte de voto aí. Eu acho que a mais plástica vai ficar com a recepção de George Pickens contra o Cleveland Browns. Mas tivemos grandes momentos. A gente não classificou, a gente teve uma metade sofrida de temporada, mas tivemos grandes momentos. Na nossa lista aqui de premiação, antes da gente passar para melhores jogadores do ano, ataque, defesa, special teams, MVP, o melhor treinador, Germano Coutinho, vale qualquer nível de técnico, tá? Vamos lá. Meu voto de melhor treinador, inevitavelmente eu vou por quem ele treina, tá? Eu vou por qual posição ele treina. E pra mim, não vou dizer o melhor grupo desse time, não vou dizer isso, mas o que eu creio que teve o melhor avanço, e vem tendo o melhor avanço nos últimos tempos, é a posição de tight end. Então, meu voto vai no Alfredo Roberts, porque a gente vê o que o Pat Freiermuth tá fazendo. Inclusive, o Freiermuth, ele veio pra cá muito por influência do Alfredo Roberts, que falou muito bem dele, que, enfim, bateu na mesa por ele no draft. A gente vê a evolução do Zach Gentry, um cara que, poxa, era piada até algumas temporadas atrás, um cara que, assim, a gente não entendia porque tava no roster, e hoje a gente entende. O cara virou um bom tight end bloqueador, e principalmente pela aparição, pela surpresa que foi o Conor Hayward, principalmente no final dessa temporada, o cara que apareceu que a gente nem imaginava que ia aparecer. Então ele também, acredito que ele evoluiu bastante, pelo menos nesse final de temporada apareceu em momentos decisivos. Então, por tudo isso, meu voto vai para o Alfredo Roberts, que, se eu não estou enganado, também venceu ano passado nossa votação. Mas, enfim, eu continuo com o trabalho dele. Então, meu voto vai nele. E eu fico com o cara que era terror, assim, a gente tava apavorado de ter contratado, mas o resultado ao final da temporada é excelente, a ponto de que todos os running backs entraram bem na temporada. Teve um monte de Najee, você teve um monte de Jalen Warren, você teve um monte de Benny Snell, você teve um monte de... um pouquinho de Anthony McFarland. Derek Watt voltou a aparecer. Quando esse tanto de gente correndo aparece bem, isso é resultado de quê? De uma linha ofensiva trabalhando pra caramba. Então, Pat
Matt Meyer, treinador de linha ofensiva, é o meu voto. E foi, meu Deus do céu, Deus nos acuda quando ele foi anunciado como treinador de OL. É meu voto também. Também meu voto. Era o cara que tinha a pior linha ofensiva nos últimos 2 anos com o Panthers, e a nossa linha ofensiva evoluiu muito. E temos que dar o mérito pra Matt Canada, que isso é uma contratação de Matt Canada. A única coisa boa que Matt Canada fez pelo Steelers até agora, que pelo visto, né? Parabéns. Parabéns ao gourmetizado. Gourmetizado é ótimo. Precisamos dar créditos quando tem créditos. Deixa eu fazer uma menção honrosa. Eu acho que a gente tem que falar do McTominay, porque o que esse cara faz com um time ruim é impressionante. E não é só esse ano. Faz tempo que o time é ruim e o time não perde, o time joga feio, mas ganha, e o time arruma jeito de ir pra playoffs contra tudo e contra todos, e o time sai de 2-6 pra 9-8. Então, claro, não é só ele, tem toda uma comissão técnica, uns a gente odeia, outros a gente vê que dá resultado, mas ele tem o dedo dele, senão ele não estaria lá há 16 anos. Então e eu aí sei tem que reviver uma frase, né, do Germano. O Steelers é imorrível, é igual o Jason. horrível. O Steelers é Jason. Cara, a estatística que exemplifica bem isso é aquela que a gente até postou no TG. Cara, o Mike Tomlin, nas 16 temporadas que ele tem conosco, só teve um jogo que o time já estava eliminado de possibilidade de playoff. Ele só entrou em campo uma única vez em 16 anos, sem que o time tivesse uma chance mesmo que mínima de ir para playoff. Isso é um absurdo, cara. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, assim, o Mike Tomlin, ele é Mike Tomlin. Não tem nem muito o que dizer, né? Eu só não votei nele porque o Matt Canada ainda é nosso coordenador ofensivo. Ah, mas ele tem esses problemas dele. Desde ano passado. Então, a gente vamos deixar assim. Isso eu acho que ele nunca vai fazer isso, é um contra dele. Ele é super conservador, às vezes, em quarta descida. Também acho que, às vezes, é um problema. Um desafio, não sabe chamar desafio direito. Mas ele é bom. Eu sei que, às vezes, a gente pensa a questão da mediocridade, né? Pô, a gente tá 16 temporadas sem ter recorde negativo e, sei lá, um Super Bowl, 2 Super Bowls nesse meio. Então... Mas, cara, não é fácil ganhar na NFL. A gente fala isso toda vez também. E o McTominay arruma jeito de ganhar. E assim, sei lá, faz 7 anos que eu acompanho futebol americano, eu acho que eu só vi os Steelers jogar bonito uma vez. Porque não é sempre sofrido. A gente não tem um jogo Bills que vai fazer 40 pontos. Não é, a gente é um time que joga sofrido. E o McTominay vai lá e dá um jeito de fazer a gente ganhar jogando sofrido. Então, acho que ele merece os likezinhos dele e, sei lá, eu acho que com o time que ele tem na mão, que ele fez, eu acho que ele merece até votos pra Coach of the Year. É um absurdo ele nunca ter tido um voto. É um verdadeiro absurdo. Não vou dizer nem que ele merece ganhar esse ano, que não acho caso. Mas, assim, o cara nunca ter tido um voto, cara. Isso é um verdadeiro absurdo. Ele teve um voto só, não? Acho que nunca teve. Eu acho que ele nunca teve voto. Eu sei que Adam Gaze tem 3 votos. Nunca teve. O nível. Não, aquela temporada que a gente terminou, eu vou dizer que foi 8-8, mas eu não lembro se realmente foi isso. Foi 8-8. Foi 2019. Foi sem o Big Ben, que a gente jogou com Delvin Rodgers e... E detalhe, a gente terminou 8-8 porque a gente ficou 8-6 Não. sem o Big Ben. Isso. Eu acho que a gente teve um empate nessa temporada. Não, foi na seguinte. Foi na outra? Foi. Que aí foi 8-8-1. Inclusive, quem ganhou o técnico do ano foi o Brian Flores, né? Que tá hoje com a gente. Mas, assim, cara, o Tomlin não ter levado um único voto é loucura. É inacreditável. O que ele fez naquela temporada. Cara, se botasse o Belichick pra comandar o time, eu tenho certeza que o time não ia pra frente. O time só conseguiu chegar onde chegou por conta do Mike Tomlin. Porque... E olha que eu não falo nem pelo Mason Rudolph, que eu ainda defendo, acho que ele teve uma temporada até interessante aquele ano. A gente tem que lembrar que ele tava jogando bem. E depois que ele sofreu a concussão que foi contra o Ravens, se não tô enganado, aí ele mudou um pouco, realmente o nível caiu. Mas, cara, Devlin Rodgers, bicho, tem condição mesmo. Sinceramente, tem condição. E guiando por 3 gerações, né? De Steelers, basicamente. A geração herdou o time aí do Bill Cowher, que foi a 2 Super Bowls. Depois a geração Killer Bees conseguiu renovar o time inteiro, trocou o foco pro ataque. Depois, basicamente, em TJ Watt, mas mais forte em 2019 na lesão do Big Ben, trocar de novo o foco do time pra defesa. Pelo amor de Deus, não tem como falar muito mal de Mike Tomlin, não. Não é o mais Steel Curtain, mas ele trabalhou próximo a isso. A gente ficou 11-0. Vale lembrar que a gente ficou 11-0 por causa da defesa. O pior time 11-0 da história. Pô, tranquilidade. Não. Vai nessa. Último ponto, que são na verdade 4 pontos.
melhor jogador do ano nas três unidades, ataque, defesa, special teams. A gente começa com special teams, Melina. Sims foi uma surpresa muito boa pra mim. Ele assumiu no lugar do Gunner, que já foi o meu pior de special team. Assumiu no lugar do Gunner e deu conta. Fez uns retornos muito bons. Perdeu umas duas bolas, mas ele recuperou as bolas que ele perdeu. Então, sei lá, eu acho que special teams em retornador eu sempre tenho aquela hora que vai retornar, sabe? Que não passa nem Wi-Fi. Com todo mundo ficou assim. Eu acho que eu sou muito traumatizado. Mas o Stephen Sims, ele conseguiu fazer umas coisas boas. Então, pra mim, ele foi o melhor do Special Team. Menção pra Miles Boykin e mais voto pra Steven Sims também. A única opção de voto, sendo sincero, né? Eu vou com o meu garoto, gente. Darko. Eu vou com o meu garoto, Miles Boykin. Meu garoto, só isso, meu garoto. Esse Germano já pede faz tempo. Quem acompanha mais tempo aí sabe. Ele sabe sim. Então, o voto oficialmente de Special Teams vai para Steven Sims. Defesa, Germano. Olha, lembra que a gente tá separando, tá? Assim, eu vou votar. Eu tô pensando que o MVP a gente não pode incluir aqui, concorda? Concordo. Ok, tá. Então meu voto fica fácil, eu vou no Minka. Que o Minka jogou essa temporada, porra, não tá no gibi. Negócio absurdo demais. Assim, playmaker, game changer, he's a baller, he's a playmaker, and a shot caller. Então, assim, Minka Fitzpatrick dispensa maiores apresentações. Meu voto vai pra ele. Eu também. Fora que tá liderando a NFL em interceptação. Clutch. Léo? Alex Highsmith. Deu step-up absurdo, terminou a temporada com 14 sacks e meio, jogando sem TJ, o que dificulta. Pra mim, foi o melhor defensor do nosso time. Meu voto é de Terrell Edmonds como melhor defensor. Por um critério muito tranquilo. Eu já até adianto, meu MVP da temporada é Minka Fitzpatrick. Então, Edmonds fica com o meu voto de melhor defensor. Melhor jogador de ataque. Começa, Léo. Eu vou repetir a melhor contratação. Pra mim foi James Daniels, o cara que levou o time de patamar. Então, o melhor jogador de ataque, James Daniels. Germano. Perfeito. Pat Frymouth é o voto de Germano. Melina. Najee Harris. Rapaz, apesar do que ele fez no começo da temporada, Najee Harris fica com o meu voto de melhor jogador de ataque. Ele, inclusive, simboliza mais o que era pra ser e que foi o Steelers nesse ano. Najee é o melhor jogador de ataque e aí MVP. Eu dei o meu voto pra Minka. Léo, imagino que também tem o seu voto. Minka Fitzpatrick. Melina. Meu voto de MVP é pro TJ Watt. Não por ele ter jogado bem. Porque MVP não é melhor jogador, é o jogador mais valioso. E a gente viu a diferença que faz ter ele em campo e ele estar fora de campo. Então eu acho que o jogador mais valioso dos Steelers foi o TJ Watt. Isso é a eterna dúvida, Germano. É o melhor jogador ou o jogador mais valioso mesmo? Qual é o seu voto? Pra mim é o mais valioso. E por isso eu vou fazer as palavras de Melina as minhas. Eu acho que o jogador mais valioso da equipe com certeza é o TJ Watt. Nós terminamos a temporada 7-2 com ele. E assim, cara, não existe. A diferença que ele dá pro time é muito grande. É absurdo. Com ele em campo, a defesa cedeu aproximadamente 18 pontos. Sem ele, a defesa cedeu em média 26. É muito grande. E olha que ele não estava saudável por boa parte da temporada. Até quando ele voltou, nitidamente a gente percebia que ele não estava 100%. Eu acho que ele só tirou a proteção no último jogo. Exato, eu acho que só o último jogo é que ele estava 100%. Mas ainda assim ele faz muita diferença. Então, por ele fazer essa diferença toda e pela diferença de rendimento da defesa, principalmente com ele em campo e sem ele em campo, eu vou nele, não tem como. MVP, TJ Watt. E honestamente, tem tudo para continuar sendo o MVP até ele iniciar o declínio. Enquanto ele iniciar o declínio dele, acho que todo ano eu vou votar nele, porque não tem como. A diferença é muito grande. E a gente terminou 8-2 com ele, tá, Germano? Porque ele também teve o jogo contra o Bengals. Média de pontos cedidos, 14.4. Verdade. É loucura, pô. Assim, é impressionante. O TJ Watt, o que ele faz, não tem explicação não. Por isso que, assim, os caras falam de... Cara, os caras ficam dizendo assim, mas é porque tal jogador teve uma temporada maravilhosa de defesa. Porque o Stephon Gilmore ganhou aquele ano, não sei o quê. O maior roubo que eu já vi na NFL foi aquele ano do TJ Watt não ter ganho o Defensive Player of the Year, perdeu pro Stephen Gilmore. Meu amigo, não tinha razão. O que o TJ Watt fez naquele ano, ele teve um ano melhor de quando ele ganhou, que foi a temporada passada. Sério, ridículo. TJ Watt, pra mim, tirando o Aaron Donald, que, porra, é um monstro, né? É uma aberração da natureza. O TJ Watt não tem comparação
comparação na liga não, cara. Infelizmente, ou melhor, felizmente pra gente, tem comparação não. Perfeitamente. Então, se você aí leva o critério de que MVP é o jogador mais valioso do time, que faz mais diferença efetivamente, TJ Watt é o MVP dos Steelers. Se você leva em consideração que foi o melhor jogador de verdade, aí você vai pra Minkah em qualquer um dos lados, tá muito bem votado. Se eu disse que os Steelers tinham uns 4 jogadores de elite, é evidente que TJ Watt e Minkah são outros deles. Para quem tá curioso, o último é Pat Frymouth. Então estamos garantidos com 4 jogadores de absoluta elite nesse elenco. O primeiro que eu citei foi James Daniels. No caso, James Daniels, é isso. É isso. Desculpa, mas eu não consegui pensar em outra coisa não. O melhor momento pra mim dessa temporada inteira, sem qualquer dúvida, foi a do goleiro Magrão, cara, não tem como. Reserva de Magrão. Não tem como, cara. Quando eu vi o melhor momento, eu só lembrei disso, pô. Eu quase morri de rir, pô. Faltou ar, foi. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Goleiro Magrão. Qual foi a pergunta, Léo? Foi assim. Tu lembra qual foi a pergunta exata? Era questão de punt. Era assim. Será que o goleiro Magrão é o melhor punter do que o Clevin Haas? Meu amigo, me Era alguma coisa dessa de punter, pode crer. Por causa de. Cara, foi isso mesmo. Foi no dia do chute, famoso chute de 17 jardas. Exato. Que a gente foi falar de que o goleiro Magrão seria o melhor punter do que Fresno Rave. Amigo, esse dia foi um dos dias que eu imagino na minha vida. Eu não conseguia parar, pô. Vocês viram, eu literalmente não conseguia parar. Danilo teve que me tirar da live porque eu não conseguia. Eu não conseguia respirar. Adiciona na categoria aí, então, melhor momento da live, Black Yellow Brasil do ano. Melhor momento do podcast, acho que tem que ser, não tem como. Foi o negócio mais absurdo que teve na temporada inteira. Ai, depois desse voto fajuto, eu concordo. Não, mas peraí. Sabe outra live que foi muito boa também? Eu não sei se você tava. A do Jet Sweep nos Divertidamente. Sim. Eu acho que eu tava também nessa, da montagem. Foi muito boa. Peraí, mas assim, a montagem, Germano, veio depois da live. Certeza. A gente não mostrou isso. O Léo mandou lá no QG depois da live. Não, a gente mostrou na live, não? Eu acho que mostrou sim. Eu acho que mostrou. A gente postou no Instagram depois, mas não lembro se foi. Não foi exatamente a que a gente discutiu, mas. Eu lembro que a pessoa soltou no chat e a gente começou a rachar de rir, assim, tipo, e aí colocamos pra mostrar pra todo mundo o comentário, e aí depois veio a montagem, mas não sei se mostramos na live ou só no foi. Porra, Ted Bones mandou uma boa aqui. As menções a Mason Rudolph título. Essa realmente foi digna, bastante digna. E aí tem vários momentinhos desse, são cortes nossos, você consegue conferir lá no Instagram, tá? Porque tem coisa que não é insuperável, não dava pra gente não usar. Tá lá, @BlackYellowBR, com a parceria de @SomosFNN. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.